Pai do Senhor, meu irmão, aleluia, graças a Deus, estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino da nossa querida harpa cristã de número 26, intitulado A Formosa Jerusalém. Eu e minha esposa Elza Maria, vamos louvar o Senhor. Quão glorioso cristão é pensareis na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-se a triunfal multidão, que cantando aguarda a chegada dos que vencem a tribulação. Pensa como será glorioso ver o rio da vida e luz, cujas margens juncadas de lírios são a glória de nosso Jesus. Haverá lá perpétua aurora, pois Deus mesmo a iluminará, e o Cordeiro com sua esposa noite e dia resplandecerá. Pensa na celestial melodia que a terra encherá de bel lar, e das harpas a doce harmonia ao passar o Jordão se ouvirá. Mesmo em dores que levam à morte, se constante, não voltes atrás. Tua herança, tua eterna sorte, é Jesus o fiel, o verás. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali. Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da além. Não almeja viver, ô amigo, nessa formosa Jerusalém. Meu irmão, graças a Deus, eu com minha querida esposa louvamos o Senhor com este hino maravilhoso. E agora a minha esposa vai dar uma saudação aos meus irmãos, ler um versículo e dar uma saudação a vocês, porque vocês merecem. Amém? Então ela vai começar, vai ler o versículo e dar uma rápida saudação. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui o versículo da Isaías, capítulo 60, e o versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Pronto. Agradeço pela oportunidade. Graças a Deus. Meus irmãos, a obra do Senhor continuará de pé até o arrebatamento da igreja. Lutas e mais lutas se levantam contra os filhos de Deus, contra a noiva do Cordeiro. Porém, as lutas serão abatidas e são abatidas, porque o dono da igreja, o Cordeiro de Deus, abate todas, e a vitória é da sua noiva, sua querida igreja. Glória a Jesus. O tema de nossa mensagem de hoje são as tempestades da vida. É o tema de nossa mensagem. As tempestades da vida. Para nossa meditação, livro de São Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27.
São Mateus 8, 23 ao 27. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aleluia. Meu irmão, não vamos esquecer. Estamos vivendo os últimos momentos da existência da igreja na terra. Já haverá uma surpresa tão grande no mundo. Já haverá uma surpresa tão grande na terra. Não para a noiva do Cordeiro. Não para a noiva do Cordeiro. Não para a noiva do Cordeiro. Porque a noiva do Cordeiro está pronta, preparada, aguardando o momento do seu arrebatamento. Apocalipse 19, 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos, porque vindas são as bodas do Cordeiro e a sua esposa já se aprontou. A igreja está preparada para qualquer momento que o seu noivo descer. Essa história que a igreja não está preparada é engano do diabo, conversa de homens. Aleluia. E por conta da iminência do arrebatamento da igreja, se levanta tanta tempestade contra os salvos, se levanta tanta tempestade terríveis, procurando atrapalhar a caminhada de cada um de nós. E precisamos andar de cabeças levantadas, olhando para cima, como Jesus determinou e nos manda viver dessa maneira em Lucas 21, 28 a 30. Quem obedece às ordens, às palavras de Deus, é feliz em tudo. Só é feliz o homem e a mulher que obedece à palavra do Senhor. Quem desobedece, procura esquecer, não põe em prática, serão os homens mais miseráveis, mais infelizes da vida. São o homem e a mulher que não procuram obedecer à palavra do Senhor que está escrita aqui. Aleluia. As tempestades da vida. Jesus entrou no barco, seus discípulos também. Seus 12 apóstolos entraram. Deus permitiu uma tempestade para ensiná-los. Aquela tempestade foi ordenada, projetada por Deus para ensiná-los, para mostrar a eles quem era Jesus, que até aquele momento ele não conhecia, não sabia quem era o Cristo. Não tinha descoberto ainda, não estava entendendo ainda quem era Jesus. Nessa hora, eles viram o poder. Eles passaram a entender e crer que Jesus era o Filho de Deus.
na tempestade, com medo de morrer, e que as ondas, segundo o texto bíblico, as ondas do mar tentavam cobrir o barco, e a Bíblia diz que estava cobrindo o barco. E eles, com medo de morrer, correram, foram chamar Jesus. Jesus está dormindo. Senhor, salva-nos, nós perecemos. Jesus olhou para eles, bem calmo. Aleluia. Que para Jesus não existe tempestade, não existe temporal, não existe tempestade nenhuma que ele não possa resolver. Jesus orou para eles e sou homem de pouca fé, por que duvidas? Aleluia, esse é que é Deus, esse é que é o Jesus. Homem de pouca fé, por que duvida? Repreendeu o vento e o mar, na mesma hora se fez uma grande bonança. Eles ficaram tão perplexos, tão admirados com o milagre que eles viram, disseram: que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, Jesus de Nazaré. Literalmente essa tempestade poderá se repetir na vida dos seus filhos de Deus no alto mar. Vão ser pescadores, são crentes, fazem qualquer viagem, literalmente, mas o assunto aqui é espiritualmente. São tempestades materiais que visam prejudicar a minha vida espiritual, a tua vida espiritual, para não sermos arrebatados agora no arrebatamento da igreja. Aleluia. Mas o importante para mim e para você é que Jesus esteja no barco. O importante para mim e para você é que Jesus esteja no barco. A vitória minha e tua é Jesus no barco. Fora do barco, derrota. Jesus fora do barco, derrotas. Mas Jesus no barco não tem tempestade que suporte. Aleluia. O importante, meu irmão, minha irmã, é nós conservar nosso Jesus no barco. O barco é meu coração, é minha vida, é tua vida, é em nossas vidas. Tê-lo em nossas vidas constantemente. O barco fala de mim e de você. Aleluia. Às vezes se levanta uma tempestade tão forte contra o cristão, que se ele não viver ajoelhado, não andar de joelho, ele não vence, não supera a tempestades, é a enfermidade. Eu considero, não tem uma tempestade que preste, mas eu considero, não estou dizendo que seja pior, mas eu considero a enfermidade a pior tempestade da vida para um cristão. Não tem uma tempestade que preste, mas eu considero a pior a enfermidade. Porque a enfermidade tira o cristão não só das coisas espirituais, de fazer o trabalho do Senhor, mas prejudica até o homem das coisas materiais, das suas atividades. As tempestades da vida. Era só derrota minha pessoa e você, se Jesus não estiver dentro do barco. Entenda isso aí. Ele estando no barco, não temas a tempestade, meu irmão. Pode ser ela como for, não temas. Se Jesus está no teu barco, não temas a tempestade que se levante contra ti. Não temas. Agora para Jesus resolver e dar vitória a mim e a você, em qualquer tempestade que se levante contra o cristão, temos que andar de joelhos.
temos que andar de joelhos. O cristão que não anda de joelho, qualquer tempestade derrota ele. Porque não andando de joelho, não tem dado oportunidade para Jesus estar no barco. E às vezes Jesus está, mas não pode fazer nada porque ele não está andando de joelho, não tem entregue a sua vida a Jesus, não tem comunicado a Jesus seus problemas, não tem confiado no Senhor. Porque a vitória do cristão é condicional. A vitória minha e tua nas tempestades da vida que se levanta contra nós, querendo nos derrotar, é condicional. A vitória é condicional. Se vós estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós, Jesus falou, João 15:7, se vós estiveres em mim e minhas palavras estiveres em vós, pedirei o que quiserdes e vos será feito. A tempestade chega, Jesus está no barco, mas se você se manter boca fechada, ele não pode fazer nada por você. Porque você que precisa não está pedindo, não está buscando a Ele. Se vós estiveres em mim, minhas palavras estiveres em vós, pedi e dar-se-vos-á. Mateus 7:7. O importante para o cristão vencer as tempestades da vida que se levanta contra ele é ter Jesus no barco. Que Jesus estando na nossa vida, vitória completa. Vitória. Porque o cristão que tem Jesus na vida, ele tem vontade de orar, ele sente desejo de orar, buscar o Senhor. Quando chega a tempestade, ele está forte, pode resistir às tempestades. Glória a Jesus. E a tempestade da enfermidade é a coisa terrível. Quem já tem passado, quem já sofreu, já passou por essa experiência, sabe. Passei várias vezes. Sofri várias vezes, 4 tempestades pesadas de enfermidades. Baixar ao hospital e pensar que nunca mais voltaria para o meio da família. Aleluia. Mas também pode ser uma tempestade de calúnias. A calúnia é coisa terrível. A calúnia é uma tempestade tão perigosa que ainda depois dessa tempestade ter passado, mas o mundo não esquece, fica espalhado no mundo. A tempestade fica na mente do povo. É coisa séria. Já sofri mais de 10 calúnias. É uma tempestade perigosa, maldita. Mais de 10 calúnias. Foi uma tempestade que só Deus me deu vitória. Mas a minha vitória foi porque meu Jesus estava dentro do barco. Até hoje ele nunca saiu de dentro do meu barco. Sempre esteve comigo. Sempre esteve no meu barco e continua no meu barco até o arrebatamento da igreja. Meu Jesus está dentro do meu barco. Foi a minha vitória. É a tua vitória. Jesus dentro do barco. Aleluia. Sofri várias calúnias. O que eu tenho observado é que, infelizmente, os caluniadores na igreja não são punidos. Deveria ser uma punição incalculável, uma punição na altura do seu grau. Mas passa, não são punidos, não são disciplinados. O caluniador é mentiroso, é filho de Satanás. O caluniador é filho do diabo. A Bíblia diz que o mentiroso é filho do diabo, calúnia é mentira.
qualquer cristão que levantasse uma calúnia contra seu irmão deveria ser disciplinado da igreja. Mas até hoje nunca vi. Eu nunca vi um caluniador sendo disciplinado. Pode ter existido, mas até hoje eu estou dizendo que eu nunca vi. Não estou dizendo que não existe. Eu nunca vi. Estou com 72 anos de fé, 43 anos de pastorado, eu nunca vi. Aleluia. São tempestades malditas que o diabo levanta para derrotar o cristão. Mas o importante é ter Jesus dentro do barco. Jesus estando dentro do barco, vitória. Vou revelar agora uma das tempestades que quase me mata. Mas Jesus estava no barco, como até hoje ele está. Eu estava em casa, foi em uma das cidades que eu trabalhei como pastor, apacentando a igreja, o rebanho do Senhor. Eu estava em casa, chegou uma irmã, pastor, não digo o nome de questão de ética, eu tenho educação para isso. Nem digo a cidade. Pastor, eu quero particular com o senhor. Digo, muito bem, minha irmã. Aí chamei a minha esposa, essa já está no céu. Fomos para o reservado. Não tinha gabinete pastoral, pastor pobre, no interior, igreja pobre. Entramos para um nosso quarto, nossa casa, e lá ela disse, pastor, é o seguinte, eu sei que o senhor não é homem para isso, mas a minha filha se achou doente, levei o médico e ele disse que ela está com 5 meses de gravidez. Eu botei na confissão e ela disse que foi o senhor. O filho é seu. Eita, irmão, não é fácil não, viu? Aí eu disse a ela, minha irmã, eu não digo à senhora que não, isso é mentira, porque a senhora não vai crer. Mas vamos dar 15 dias. 15 dias, o Deus que eu sirvo, o Jesus que está dentro do meu barco, vai revelar quem é o pai da criança. Só 15 dias. A senhora ora lá e eu oro de cá. Mas minha esposa, não foi 15 dias não deu. 12 dias. Ela chegou chorando. Pastor, me perdoe. De quê? O que eu falei para o senhor, a senhora não me acusou em nada. A senhora disse a mim aquilo que realmente ouviu da boca da sua filha. A senhora não me acusou em nada, nada. Foi descoberto o pai do menino. Foi? Foi. Quem foi, minha irmã? O meu próprio marido, que era padrasto da moça. Vitória! Vitória! Cristo no barco, a vitória é certa. Cristo estando no barco, a vitória é certa. Era jogo, expulsou o marido de casa, vai-te embora. Jesus estando no barco, vitória é certa. Meu irmão, não deixe Jesus fora do teu barco. Tenha cuidado. Que se explodir amanhã ou depois, Satanás levantar uma calúnia dessa contigo, tu, minha irmã, tu, meu irmão, o que será de ti? Se Jesus não estiver dentro do barco. Tempestade da vida. Aleluia. Já fui caluniado até por pastores, colega de ministério. Infelizmente, existe esse procedimento baixo, triste, maligno entre o ministério da igreja. Não foi um só não. Umas 2 a 3 calúnias, pastores me caluniaram. Mas todas caíram por terra. Eles já morreram. Não sei onde eles estão. Quem sabe é Deus. E o pastor Maximiano está aqui. Na terra, na cidade de Sorobim, fazendo a obra do Senhor, no meio da minha família.
e no meio do seu evangélico, no meio dos pastores que me conhecem, e os irmãos que me conhecem, que sabem da minha vida. Aleluia. Calúnia e desemprego é outra tempestade para um solteiro, para você, meu jovem que é cristão, você, meu jovem, desemprego para você praticamente, você não sofre praticamente nada em relação a um senhor casado que tem sua esposa e seus filhos para manter. Geralmente o solteiro vive na casa de papai, mamãe que mantém, então praticamente não sente a dor do desemprego, como um casado sente. Sofri 1 ano desempregado, com 4 filhos para manter, morando em casa alugada. Agora esta tempestade eu vou revelar. Porque essa revelação dessa tempestade vai exaltar alguns servos de Deus que me ajudaram. O nome de Deus será glorificado, e essas pessoas que estenderam a mão para me ajudar, serão agradecidos por tudo. Agradeço por tudo, por eles fizeram. E se alegrarão por saber que o nome deles estão lá no livro da vida como um ajudador de um servo de Deus, na hora que o servo de Deus precisou. Eu estava na cidade de Petrolina na década de 70. Eu não era pastor, eu era membro da igreja, porteiro da igreja. Aleluia. 1 ano desempregado, pastor Ferreira, José Ferreira, saudosa memória, homem de Deus, homem de vida no altar, homem santo que sabia amar as ovelhas do Senhor e cuidar delas. Eu aprendi a trabalhar com ele. Resto os filhos ainda e netos aqui no Brasil, mas ele já está no céu, a sua esposa também. Ele dizia à igreja ajuda Maximiano, que ele está na prova de Deus. Deus está preparando ele para o ministério. Era certinho o que ele falava. Muitas vezes eu vi meter a mão no bolso, tirar o derradeiro tostão e entregar a mim para poder comer meus filhos. Pastor é para proceder assim. Se tu és pastor que está me ouvindo, tens procedido assim com as tuas ovelhas que estão passando fome? Foi 1 ano, a igreja me mantendo. Chegava um, dava um quilo de feijão, dava um quilo de açúcar, e na minha casa nunca faltou nada. 1 ano morando em casa de aluguel, sem poder pagar o aluguel. Os irmãos pagavam a luz, pagavam a água. 1 ano sem poder pagar o aluguel. Quando comecei a trabalhar, fui acertar com o dono da casa, que era um irmão meu, membro da igreja também, disse: irmão Maximiano, você não me deve nada, quem pagou tudo é Jesus. Sabe o que é isso? É Jesus do barco. Quem tem Jesus no barco, toda tempestade ele supera. Ele é vitorioso em todas as tempestades, mas sua fé não é prejudicada, nem pede o momento do arrebatamento da igreja, porque se mantém preparados para morar no céu. Agora, conservar Jesus dentro do barco, que é em nossas vidas, dentro de nós. São tempestades perigosas. É difícil. Quem nunca passou não sabe o que é sofrimento. Se você é um cristão, nunca sofreu enfermidade pesada para baixar o hospital, e nunca foi desempregado, nunca passou fome com sua família, você não sabe o que é a vida. Aí você diz: é cruz? Isso aí não é cruz, não. A cruz cristã é outra. Isso não se trata de nada de cruz. São tempestades da vida
que vem às vezes para nos derrotar e às vezes vem para nos provar, para nos afinar a nossa vida espiritual. Às vezes é Deus que permite, mas não deixa de ser tempestades. Aleluia. Não é fácil você olhar para 3, 4 filhos, criancinha que você tem, ver chorando com fome. Ver a sua querida esposa, quem você ama, a mãe de seus filhos, cabeça baixa, com fome, chorando porque está vendo seus filhinhos com fome. Só sabe quem passou. Quem já passou por essa tempestade sabe o tamanho dela e a dor que ela causa na vida do cristão. Glória a Jesus. São tempestades na vida. Aleluia. Existe outra tempestade difícil, é o abandono. Às vezes o cristão passa a ser abandonado. É abandonado por alguém. São um tipo de tempestade que dificilmente acontece, mas sempre acontece. Sempre se repete da vida de alguém a tempestade. Ou seja, o abandono. Mas o importante para eu e você superar, seja qual for a tempestade, é manter Jesus dentro do barco, em nossas próprias vidas. Aleluia. Outra tempestade perigosa, difícil de superá-la, é a solidão. A solidão causa outras doenças. Passei por essa tempestade. 10 meses passei por essa tempestade perigosa. Mas são tempestades que passam na minha vida, na tua vida, que depois que elas passam, nós com Jesus dentro do barco, nós começamos a se alegrar e a dizer: Senhor, eu te agradeço, porque foi uma escola que eu passei. Tu me ensinaste com esta tempestade. Às vezes não é Deus que permite determinadas tempestades para a vida minha nem tua, mas mesmo assim ela nos serve de escola, de ensinamento. Aleluia. Em 1982, Deus disse a mim: vá pregar o evangelho lá aos índios no Amazonas. Eu sabia Amazonas nem para onde era, o lado dele, quanto mais saber o dialeto dos índios. Deixe sua família e vá só. Eu cuido de você lá e cuido de sua família aqui em Pernambuco. Na época era pai de 10 filhos, um estava com 1 mês de nascido. Sem dinheiro para viajar e sem dinheiro para deixar para a família comer. E eu não relutei. Eu não relutei, porque eu sabia que era o Senhor que estava mandando.
Meu Jesus estava dentro do barco. Aleluia. Fui fazer a obra. 10 meses dentro das matas do Amazonas, chorando todos os dias, com saudade da minha esposa e dos meus 10 filhos, inclusive um que ficou com meio de nascido. E eu dizia a Deus: Senhor, será que ainda vejo a minha esposa e meus filhos? Não foi não foi na cidade do Amazonas, não. Não foi na capital chamada Manaus, não. Foi dentro das matas do Amazonas. Aleluia. Mas graças a Deus, foi 10 meses de tempestade pesada. Mas meu Jesus me deu vitória. Me deu vitória a mim nessa tempestade, e a tempestade ficou para minha família. Foi outra tempestade. Deus deu vitória. Não faltou nada para ninguém. Com 10 meses que eu estava nessa solidão, em uma convenção em Manaus, o pastor presidente me chamou, pastor Alcebia de saudosa memória. Você está só, meu irmão? Cadê sua família? Diz: não pude buscar não, pastor. Diz: não quero pastor aqui sem família. Toma dinheiro. A igreja paga toda a despesa sua, ida e volta sua família. Aleluia. Jesus no barco. Quem tem Jesus no barco é assim. Jesus se responsabiliza da vitória. Mas só eu sei a solidão que eu passei, o temporal que eu passei, a tempestade que eu enfrentei sozinho na solidão, a saudade de meus filhos, da minha família. Mas graças a Deus, que eu agradeço a meu Deus por essa tempestade, como já falei no início da minha mensagem. Hoje me alegro porque lá tem 3 igrejas fundadas por mim. Uma no extremo do Equador, fronteira com o Peru, nas margens do rio Javari. Outra na cidade esqueci de dizer agora o nome, desculpa. E outra na cidade de São José, São Gabriel do Rio Negro. Aleluia. Ou seja, São Gabriel, Santa Isabel, desculpa, Santa Isabel do Rio Negro. Lembrei a terceira, Moura, na cidade de Moura. Extremo do Equador, cidade de Moura e Santa Isabel do Rio Negro. 3 igrejas. Me comunico com os seus pastores constantemente. Tá igrejas maravilhosas e grandes. Me alegro. Deus me deu vitória nesse temporal e me abençoou através desse temporal grandemente. Aleluia. A vitória minha e tua nos temporais é Jesus, ter Jesus no barco. Tenhamos Jesus no barco, vamos conservá-lo dentro de nós, em nossas vidas, que não há temporal, não há tempestade terrível que destrua, derrote, acabe você nem eu, crente nenhum, tendo Jesus dentro do barco. Amém.